Assembleia de condomínio, só para os fortes. É assim, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho de assembleia de condomínio? É uma questão que a gente ri, né, pela situação, mas a gente ri de nervoso, porque tem gente que fala assim, Sol, você não sabe, na assembleia do meu condomínio dá até polícia. Eu sei, já participei de assembleia que deu polícia. Funciona assim. Mas eu quero que hoje vocês aprendam aqui de uma forma muito simplificada como uma assembleia de condomínio deve acontecer e quais são os requisitos para que ela tenha validade. Eu aprendi uma frase logo que eu comecei a trabalhar e essa frase, ela me acompanha para tudo que eu faço. E no começo eu ignorei ela, e todas as vezes que eu ignorei essa frase, eu tomei na cabeça, eu perdi. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender a seriedade dessa frase, as coisas começaram, mesmo que no final não saíssem como eu queria, eu estava protegida. Foi o meu mentor que me ensinou, e a frase diz o seguinte: o direito não socorre a quem dorme. Guarda essa frase para a tua vida. O direito não socorre a quem dorme. Então, a gente não pode deixar passar determinadas questões e a gente não pode estar acomodado achando que as coisas elas vão se adaptando naturalmente, elas vão se encaixando naturalmente, porque não é assim. No condomínio nós temos regras a seguir e quem dorme e não presta atenção na regra que se deve seguir no condomínio, o condomínio sofre. As pessoas acabam pagando por isso. Então, nós falamos referente à convenção condominial no vídeo que passou. Nós entendemos a importância da convenção. Ela determina determinados ritos, ela determina como é a forma de administrar, como é a forma de cuidado financeiro, ela determina como é que acontece a assembleia. Como pode ser chamada uma assembleia? Então, às vezes, uma assembleia vai ser convocada para determinadas questões que você discorda, mas a maioria votou e isso você entendeu que trouxe um prejuízo para o condomínio. Só eu tô refém? Não, olha lá na convenção, porque você pode impugnar essa assembleia. Uma assembleia que não é feita da maneira correta, ela poderá ser impugnada. A depender de como ela for feita, ela é 100% nula. Por quê? Porque ela não obedeceu a forma. O direito não socorre a quem dorme. O Código Civil é muito claro na questão de determinar que a convenção trará tratativas da forma de administrar. O Código Civil diz quem pode participar de uma assembleia, quem pode votar, quem pode deliberar. O Código Civil diz é direito e dever do condômino deliberar em assembleia. Só que tem uma pedacinho da frase depois da vírgula que a maioria das pessoas não lê, que diz, estando quite. Ou seja, eu posso votar na assembleia? Pode, desde que você não esteja inadimplente. O inadimplente não tem poder de voto na Assembleia. Por quê? Porque o Código Civil diz que isso é um direito e você pode usufruir desse direito a partir do momento que você esteja em dia com as suas obrigações financeiras com o condomínio. Aí muita gente fala assim, Sol, então o síndico, não estou dizendo que o seu síndico está fazendo isso, tá? Vou dar um exemplo que é o exemplo que eu mais escuto. Só discordo, o síndico acha que é dono do meu condomínio, eu não quero mais esse síndico aqui e a gente quer tirar esse condomínio. Aí o que acontece? 60% dos condôminos estão inadimplentes, ou seja, esses votos não serão computados. Só que não, olha só que interessante, o direito não socorre a quem dorme. Vai ler sua convenção condominial. Tem convenção, a maioria delas, tá? Diz que para a destituição do síndico, os votos de inadimplente serão contabilizados, tanto para chamar uma assembleia, quanto para votar e deliberar referente à destituição do síndico. Eu não posso votar numa assembleia normal, mas numa assembleia para destituir o síndico, a maioria, tem convenção que não vai permitir, mas a maioria das convenções vão permitir o voto do inadimplente. Por que ela faz isso? Porque a pessoa pode estar inadimplente hoje, mas amanhã não. E independente da inadimplência ou não, as decisões
equivocadas de um síndico vai trazer prejuízo para ele, inadimplente. Por quê? Porque tudo que tem a ver com a conta do condomínio vai acabar vindo o boleto para ele pagar, mesmo que ele não pague. Então, ele é um interessado na saúde financeira do condomínio, mesmo que ele não esteja ativo com as suas obrigações. Então, algumas convenções permitem que o voto do inadimplente conte. Só eu achei que aquela assembleia, ela não foi uma assembleia justa. Olha na convenção, vê se ela obedeceu à convenção. A convenção diz que a assembleia deverá ocorrer anualmente, assembleia ordinária, ou seja, ordinária vem de ordem. Uma vez ao ano, pelo menos o síndico tem que chamar uma assembleia ordinária para prestar contas do que ele está fazendo. Prestar contas não é só dizer do dinheiro, tá? Prestar contas é dizer tudo que ele está fazendo no condomínio. Se as decisões dele estão coerentes com o que a convenção diz, com o que o Código Civil diz, com o que a maioria dos condôminos entendem que deve acontecer para o condomínio. Então, prestar contas não é só falar de dinheiro. Aí existe a Assembleia Extraordinária. Então, a Assembleia Extraordinária, ela foi criada para que se resolva problemas, às vezes surgem problemas que não dá para esperar um ano para discutir. Então, o síndico pode chamar uma Assembleia Extraordinária. Só que precisa, quem é a Assembleia? A Assembleia é soberana. Então, tudo que o Código Civil diz referente ao condomínio, ele sempre finaliza assim: devendo ser aprovada em assembleia. Por quê? Porque a assembleia é soberana, não é o síndico, não é o conselho, não é a administradora, e sim a assembleia, que é a reunião dos condôminos. E quem são os condôminos? Nós aprendemos no outro vídeo. Condôminos são os proprietários em conjunto, da porta para fora, da área comum. Então, as decisões são tomadas juntas em assembleia, e essas decisões é que são soberanas. Então, um síndico não pode simplesmente querer decidir algo hoje, meia-noite, vou chamar uma assembleia extraordinária para amanhã, 6 horas da manhã, tirando assim o seu poder, tirando assim a sua tentativa de participar, porque não te deu tempo hábil para se programar, e é uma pessoa a menos para deliberar e uma pessoa a menos para votar. O síndico não pode fazer isso, ele tem que seguir determinadas regras. A convenção vai dizer, para chamar uma assembleia extraordinária, precisa-se de 8 dias de antecedência. Eu já vi convenções que permitem chamar a assembleia extraordinária com 2, 3 dias corridos e não úteis de antecedência. Então, tem que ver a convenção. Então, se você discorda da forma que aconteceu uma assembleia, veja se ela obedece à convenção. Se ela não obedecer, ela poderá ser anulada. Por quê? Porque não cumpriu o rito. O direito não socorre a quem dorme. Se quem organizou a assembleia não obedeceu a regra, essa pessoa vai pagar por isso. Agora, só o síndico pode chamar uma assembleia? Eu discordo, tem um assunto aqui no meu condomínio que eu quero muito discutir, o síndico não chama a assembleia e eu fico refém dele. Não, você, proprietário, pode chamar uma assembleia. É o que o Código Civil diz, não é nem a convenção, é o Código Civil. Ele diz que uma assembleia poderá ser chamada pelo síndico e por proprietário. Só que para ser chamada pelo proprietário, ele tem que ter o apoio de pelo menos 1/4 dos proprietários. Então, como é que você vai fazer essa conta? Pessoal, sou da área do direito, não sou da matemática, então eu não vou fazer a conta, tá? Só vou te explicar como fazer. Então, vamos lá. Suponhamos que o seu prédio tenha 100 unidades. Você vai verificar quanto é 1/4 de 100 unidades. A minha secretária para assuntos eventuais e gerais, minha filha, disse que é quanto lá? 24? 25, viu? Eu sou da turma do direito, não adianta. Então, 25, 1/4 de 100 unidades é 25. Então, você vai chamar uma assembleia apoiado por 25 proprietários. Inquilino não chama assembleia. Entendeu? Porque quem responde pela unidade é o proprietário. Então, se você tem 25 assinaturas dos proprietários, você pode chamar uma assembleia.
E aí, a sua convenção também vai te dizer como chamar uma assembleia. Tem a questão de a gente seguir o rito. Toda assembleia precisa ter edital de convocação. O edital de convocação, ele é importante e ele tem que ter publicidade. O que isso significa? Eu preciso criar o edital e deverá conter no edital o que eu vou tratar na assembleia. Então, eu só, o síndica, chamei uma assembleia. Eu coloquei no edital que nós vamos falar sobre a reforma do banheiro e sobre a troca da empresa da piscina. Aí chega na assembleia, eu falo assim, pessoal, olha, eu quero fazer uma votação aqui para a gente poder reeleger ou eleger um novo conselho diretivo. Posso fazer isso? Não posso. Por quê? Porque eu não coloquei esse assunto lá no edital de convocação. Então, eu tirei o direito das pessoas de saberem o que seria deliberado lá e para que ela tivesse a opção de escolha de participar. Só não participei da assembleia, foi decidido que aumentou R$ 500 o meu condomínio, eu sou obrigada a pagar? É obrigada a pagar. Por quê? Porque é direito e obrigação do condômino deliberar e participar da assembleia. Então, se eu não participo de uma assembleia, o que é decidido lá eu tenho que cumprir. Se tiverem 2 pessoas na assembleia e essas 2 pessoas decidirem pelas 100 unidades, as outras 98, acertei na conta, as outras 98 vão ter que responder pelo que as 2 pessoas que estavam lá decidiram. É assim que funciona a Assembleia. Justamente por isso, ela precisa cumprir um prazo de publicidade do edital para que todo mundo possa participar. Mas só que acontece que quando fizeram a Assembleia, o síndico marcou, ele cumpriu o rito, a minha convenção 18 dias, ele respeitou tudo, mandou o edital por e-mail, colocou no quadro de avisos do condomínio, no eletromídia do elevador, mas eu tinha um compromisso inadiável, eu tinha uma viagem que já estava pago, então não é justo. Infelizmente, não há o que se fazer, porque foi publicado, cumpriu o rito, cumpriu a questão de tempestividade. Quando a gente fala tempestividade, a gente está falando de tempo, de dias, de hora, né? Então, cumpriu a tempestividade para publicar o edital e você tem uma outra forma de ser representado na Assembleia. Você não precisa estar você lá. Você pode mandar alguém em seu nome, munido de procuração. Então, o que você pode fazer é, eu vou estar viajando, mas o meu inquilino vai estar. Eu vou dizer para o inquilino mais ou menos o que eu penso, porque você vai ter o edital de convocação e vai falar, vai discutir sobre a troca da empresa da piscina. E aí você vai falar para o seu inquilino, olha, eu sou contra, eu sou a favor. Não, você pode votar o que você quiser, porque você está me representando. Você vai fazer uma procuração para esse inquilino e aí ele poderá votar em seu nome. Para o inquilino, para um amigo, para o advogado, para o sobrinho, qualquer pessoa maior de 18 anos e capaz, você pode munir essa pessoa de procuração para deliberar e votar em seu nome na Assembleia. Aí como é que funciona a procuração? É só fazer a procuração e a pessoa chega lá e vota? Depende, porque lembra que eu expliquei para vocês no vídeo anterior sobre convenção, que a convenção do condomínio determina a forma de administrar? Então, se a convenção diz que as pessoas que estão munidas de procuração só poderão participar caso ela esteja registrada em cartório ou com assinatura reconhecida, é assim que funciona. Se você só fizer o papel e assinar e ela não tem o reconhecimento de firma da assinatura, o síndico pode recusar. Por quê? Porque você não está obedecendo a regra da convenção. Olha a importância de conhecer a convenção do seu condomínio. É importantíssimo isso, o direito não socorre quem dorme. Por quê? Porque aí eu não concordo, eu vou na regra, eu vou no cerne da questão e eu começo a confrontar. Tá, você agiu dessa forma, a regra disse que era dessa, então não importa qual é a intenção de todo mundo é digna. Mas o como a gente faz é que é a forma questionável. Então, o síndico teve uma boa intenção, mas ele não obedeceu o rito, ele abriu precedente para questionar a forma que ele está conduzindo. Então, Assembleia Ordinária,
uma vez por ano. Assembleia extraordinária, às vezes que forem necessário discutir assuntos referente ao condomínio. Isso é importante refrisar. Eu recebo algumas questões assim, só eu queria, vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver. Só eu queria que meu sobrinho entrasse na piscina. E a regra do condomínio diz que é proibido o visitante entrar na piscina. Mas ele é uma criança, tudo. Você permite, como síndica? Não, a regra diz que não, não pode. Ah, então eu gostaria de chamar uma assembleia. Essa pessoa que gostaria que o sobrinho entrasse na piscina, ela pode chamar uma assembleia? A gente aprendeu que um morador apoiado por um quarto dos moradores pode chamar uma assembleia. A resposta é não. Por que, que ela não pode? Porque eu só posso chamar a assembleia para interesses do coletivo, do condomínio. A criança entrar na piscina é um interesse exclusivo daquela unidade, daquela pessoa. Eu não posso movimentar todo um condomínio para que ele discuta o interesse particular daquela unidade que só vai beneficiar aquela unidade. Então, não pode chamar uma assembleia. Mas é claro que todo mundo tem que ter direito de voz. O que eu sempre indico quando uma pessoa tem uma questão que é particular dela, que descumpre uma regra e ele quer a permissão de todo mundo para fazer? Eu falo assim, aguenta um pouquinho, eu vou chamar uma assembleia para discutir determinado assunto e quando eu for chamar essa assembleia, a gente coloca em pauta a discussão da sua necessidade. Então, esse condômino será ouvido, será atendido, mas não vai descumprir uma regra, porque uma assembleia que é chamada para discutir o interesse particular de um condomínio poderá ser anulada. Por quê? Porque ela não cumpriu o objetivo de assembleia. O objetivo da assembleia é discutir questões do condomínio e não de uma unidade em específico, tá bom? Aí eu vou chamar a Assembleia Extraordinária. Cumpre-se o tempo que a convenção diz, a quantidade de dias. Todas as assembleias têm que ter edital de convocação, tá bom? E por último, mas não menos importante, aliás, de tudo, o mais importante, tão importante que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, a ata da Assembleia. A ata da Assembleia, ela deverá cumprir o rito da convenção. Então, a convenção diz que a ata deverá ser publicada em até tantos dias após a Assembleia. Cada convenção dá o seu período, tá bom? Então, eu fiz a Assembleia no dia 1º, se ela me dá 8 dias após a Assembleia, dia 9 eu tenho que publicar. Tem que ver se ela fala em dias corridos, em dias úteis, e a ata deve ser publicada, a ata deve ser registrada e publicada. Tá? Mas eu vou falar detalhadamente sobre ata, porque é um assunto tão delicado e é um assunto que traz tanto problema para o condomínio, que eu acho que é pertinente aqui para essa nossa série de conversas sobre condomínios, tá bom? Eu espero ter te esclarecido mais ou menos, de uma forma simplificada, como é que funciona o chamamento para a Assembleia. Nós iremos falar depois como se organiza o momento da Assembleia, o que é válido e o que não é válido dentro de um momento de Assembleia, num próximo vídeo, tá bom? Obrigada, um abraço e até o próximo vídeo.